boa noite a todos. Planeta Azul, Planeta Azul, Planeta Azul. Tá saindo o som aí, Pastor José Carlos, nosso técnico de som. Planeta Azul no ar agora, para todo o Brasil, para todo o Brasil. Vou cumprimentar aqui em inglês. Good evening, my people from Africa. I love you. We love you. Good morning, because maybe now is new day is coming. Praise the Lord. Buenas noches, América. Buenas noches, América. Buenas noches, Peru. Buenas noches, Uruguai. Buenas noches, América. E para a Itália, buonasera. Onde estão nossos italianos? Buonasera, buonasera para a Itália. Buonasera, buonasera. Glória a Deus, está começando, ó. Vamos agora ter um louvor bem gostoso. Nossa equipe de adoração já está no comando. Nossa equipe de adoração já está no comando. Nosso querido Nivaldo Fabrício e sua amada esposa Áurea Fabrício e com os demais cantores aqui. Então, vamos começar com o louvor. Ó, chama o pessoal aí. Dá um alô, dá um toque lá, dá um toque. Liga o celularzinho, liga o pessoal aí para nós estarmos juntos, porque hoje o tema é o avivamento que queimou, que incendiou o norte do Paraná, invadiu o Brasil todo, Muitos já estão ligados dos que participaram e vão estar mandando a sua mensagem também. E eu estou crendo por fé que nesta noite o poder de Deus vai se derramar sobre nós. Vai chamando o pessoal aí. Isso, vamos fazer o projeto Formiguinha, cada um trazendo mais outro para perto. Deixa a glória de Deus brilhar, 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 deixa a glória em seu rosto brilhar, deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto, deixa a glória de Deus brilhar. Foi lá no cume do monte que o nosso Deus com Moisés falava, quando ele desceu do monte e não sabia que o seu rosto brilhava, 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 o seu rosto brilhava. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Vamos apresentar o pessoal aqui. Vamos começar pelos que passaram pelo avivamento do norte do Paraná. Apesar de serem todos jovens, o avivamento durou foi algumas décadas, mas continua queimando. Marina Martins, dá sim um alô. Alô, paz do Senhor. Vera Oliveira, esposa do pastor Daniel. Alô. Ali está uma equipe que está conosco, que não passou pelo avivamento de lá, mas que são de Deus. Temos aqui a Iracema, que passou pelo avivamento. Temos Áurea Boa noite. Fabrício, passou pelo avivamento. Deus abençoe a todos. Grande alegria. Também Nivaldo Fabrício, pastor Daniel, que é o entrevistado dessa noite. Hoje ele vai contar um pouquinho, já nós... Ok. E aqui ao meu lado está o nosso querido irmão, também passou. Boa noite, povo de Deus abençoado. O pastor Calixto passou por um pouco do avivamento do norte do Paraná. Graças a Deus, sua esposa querida, o pastor Mateus, que é fruto desse avivamento de forma indireta. Ali está o pastor Newton. O pastor Newton é o presidente do presbitério histórico. Esse presbitério foi onde o fogo começou. Ele era muito grande na época. E hoje ele é o presidente. E ali está ele e a sua esposa, que são frutos direto e indireto deste avivamento. E ali está um casal querido que também passou por esse avivamento. A mãe dele, o pai, converteram através deste avivamento. Então isso é maravilhoso, que é o missionário Tonho e sua esposa Eide, que já ministraram nesta noite de
terça-feira. Mais um louvor agora para a glória do Senhor. Gente. Esse foi maravilhoso. Deixa a outro glória aqui, ó. de Deus brilhar. Vai preparando. Chama o pessoal aí. Dá um alô, chama, que ainda não começou. Estamos ainda na preparação. Uma obra gloriosa com poder é só Jesus pode fazer. Ele está em nosso meio para curar e batizar. Vamos nós crer. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente Ele será. Derramou o seu poder lá no passado e hoje aqui vai derramar. E o povo vai descer em nosso meio, o fogo santo vai descer. Com glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória, glória, glória a Deus. As palavras de Jesus, elas são preciosas para nós. Nós estamos reunidos e queremos sempre ouvir a sua voz. Jesus Cristo nesta hora já começa em nosso meio a passear. E aqueles que estão tristes nesta hora todos vão se alegrar. E o povo vai descer em nosso meio, o fogo santo vai descer. Jesus está aqui, Jesus está aqui. A sua graça Ele vai nos conceder. Jesus vai batizar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, o Senhor vai batizar. Dai glória a Deus, dai glória a Deus, oh glória, glória, glória a Deus. Ô glória, aleluia! Vamos enviar agora um abraço, para o apóstolo Mauri Trevisan, lá de Barretos. E estamos enviando um abraço também para aquele lugar que deve estar frio. A nossa querida Ruth Franco lá, Ruth Franco Carneiro e toda a família ligadinha agora, lá em Curitiba, nossa querida capital, nossa Glória querida a Deus. Rutona. O Toninho Matias lá de Pérola. Um abraço, Toninho, o senhor é contigo, Deus vai te visitar nesta noite. Um abraço também para a Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Acrópole. Eu não sei de onde vocês são, alguém conhece? Um abraço para vocês em nome de Jesus. Atenção, Sinop! Atenção, Sinop! Atenção, Sinop! Silvio Eide e toda a família ligada agora lá em Sinop. Glória a Deus! Aleluia! Dinossauro velho. Dinossauro velho. Glória a Deus. E daqui a pouco vamos ter a participação de diversos pastores que já estão ligados conosco, lá do norte do Paraná, de outros países, falando da experiência que tiveram do avivamento. Vamos mais um louvor e a gente já começa a falar um pouquinho do norte do Paraná. Glória a Deus! Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Um abraço, Celi, você experimentou desse avivamento e vai falar para nós. Cristiane Oliveira, um abraço.
no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Mais uma vez. Satisfação é ter a Cristo, não é melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bem direi. Em teu nome minhas mãos levantarei. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter vista, todo Jesus seja visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Aleluia, aleluia. Paulo César, lá de Ribeirão Preto, e Antônia, ligadinho aqui no programa, um abraço. Vemos também aqui o pastor Reinaldo, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Acrópole. Pastor Reinaldo, daqui a pouquinho o senhor estará também dando o seu testemunho, que eu creio que o irmão tem algo do avivamento do norte do Paraná. E a Lúcia ligadinha aqui no nosso programa. A Lúcia, que bênção, Lúcia. Glória a Jesus. Nós queríamos agora falar um pouquinho sobre o norte do Paraná, antes de falar do avivamento. Eu tive o privilégio de ter o seu pai entre as ovelhas preciosas de Ribeirão Preto, de Campo Mourão, há 40 e poucos anos atrás. Seu pai parecia muito com você, pastor Daniel. Amém. Vocês perceberam que o pai parecia muito com ele, né? Só que o seu pai, o culto tinha que ser avivado. Se o culto não fosse avivado, o irmão Florencio dormia. Dormia. Não é verdade? A Marina está aqui. O Nilton lembra disso, Nilton? Eu era bebê. Estava dormindo. O Nilton também estava dormindo, era bebê. Mas olha, tinha que ser o culto avivado, senão que tirava um cochilinho, sabe? Mas também já tinha trabalhado muito, né? Trabalhava na roça, vinha para o culto. Seu pai foi um exemplo de fé, não é, pastor Daniel? O meu pai chegou na região de Campo Mourão na década de 40 e fundamos, ele e mais um grupo de pessoas também que estavam chegando na região de Campo Mourão, e tinha um local chamado Alto Alegre, e ali tinha dois rios, chamado Confusão e outro Pouzinho. De um lado, o rio Confusão tinha um grupo de pessoas, que a Marina e a Iracema e o Nilton morava, e nós morávamos no lado do Pouzinho. E a gente reunia no meio da estrada, tinha uma congregação construída de madeira, muito simples, muito humilde, mas ali nós nascemos e criamos, e eu pelo menos vivi até 18 anos frequentando regularmente o trabalho ali. Toda quarta, toda terça, quarta, sábado e domingo. Domingo era 2 reuniões e a gente participando de escola dominical, do culto, onde a gente era fundamentado na palavra de Deus. E nesse período, quando eu estava completando 15 anos, eu fui acometido de uma enfermidade terrível chamada epilepsia.
E eu sofri durante 3 anos. Epilepsia, pastor Daniel. Epilepsia. A epilepsia é um negócio que para muitos é incurável, não é verdade? Vai controlando com remédios fortes, mas às vezes carrega até... Na época tinha só um remédio, não recordo o nome, e o médico disse que eu estava desenganado, não podia andar sozinho, nem tomar banho em rio, nem andar de bicicleta, e aliás não podia fazer nada, e eu estava destinado à morte. Quando eu completei 18 anos, chegaram 2 presbíteros da nossa congregação, José Carvalho e Mário Berbit. Eu tinha sofrido 5 crises naquele dia, pastor. Meu Ernesto. Deus, 5 crises. E eu estava largado em cima da Aquelas cama. convulsões que joga no chão, que derruba, Exatamente. espuma, aquela coisa que dá sofrimento. Eu estava, que não conseguia mexer a mão. E eles, presbíteros, chegaram, como presbiteriano tradicional, eles disseram assim, nós nunca fizemos isso, mas vamos fazer agora. Leu Tiago capítulo 5, que diz, se está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, e os 2 combinaram em fazer uma unção e orar por mim. Naquela tarde, Jesus me curou. Estava aí o início de uma obra que Deus estava começando na nossa congregação. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, e veja bem, nós anunciamos por fé que hoje ia haver o derramar do Espírito Santo. Aleluia. Prepare para receber a sua cura. Prepare para receber a sua cura. Não precisa pôr água aí perto do celular, nem da tua TV, nem do seu computador. Não precisa não. Quiser também não há problema. Mas prepare para receber a cura. Deixa o Espírito de Deus ir gerando fé. E gerando fé aí dentro de você. Olha, vocês estão vendo? Eu conheço um pouco dessa enfermidade. Quem não passou com um amigo, com um familiar que lutou com essa enfermidade ou que luta até hoje? Não é coisa, é sinal, prodígio e maravilha. Queridos, nós estamos falando de um tempo lindo, um tempo que o fogo de Deus caiu de forma voluntária, de uma forma espontânea e poderosa, no meio daquele povo simples ali do norte do Paraná. Eu gostaria agora, queria chamar aqui que nos ajudasse, a Marina e outros que já estavam naquele período lá, as principais personagens históricas daquele período. Vamos começar com o pastor Jonathan. Eu me lembro, o pastor Jonathan me contou como foi. Ele foi ao Rio de Janeiro participar de uma reunião. Chegou na reunião com um pastor muito usado por Deus da igreja presbiteriana do Brasil, que estava cheio do Espírito Santo. E esse pastor ministrou sobre ele, e ele voltou avivado, batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. E voltou para a primeira igreja de Cianorte, que eu fui pastor dela, fui sucessor dele. Voltou para aquela igreja, agora um homem diferente. E ali começou, ele foi aceito pelos presbíteros. E eu gostaria que vocês lembrassem de outros pastores daquela O época. pastor Jonathan, nessa época, ele estava pastoreando Campo Mourão. Tinha saído dali, acho que é o pastor José Costa, e veio o pastor Jonathan. E teve um pastor lá em Belo Horizonte, que era da Igreja Cristã Presbiteriana. Aí eles fizeram essa reunião e o pastor Jonathan foi, e meu pai foi junto. Olha. Aí eles vieram, começou a fazer reuniões de oração. Isso foi em Campo Mourão, não foi em outra, já é época lá de Campo Mourão. E ali começou um movimento de oração. E ali foi espalhando o avivamento, a igreja começou a encher de pessoas, era pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas, pessoas recebendo os dons do Espírito. Sim, aí mas vamos lembrando dos demais. Celcino Marques de Azevedo. Depois veio todos, aí depois veio o Celcino, aí veio o irmão dele, como que chamava? Eu esqueci o nome do irmão dele. Jazi. O Jazi, mas tem um outro, o caçula deles, que eu esqueci o nome. Não vamos nos esquecer, pastor José, vamos nos lembrar agora do pastor Newton Tuller. Newton Tuller tá aqui na voz. Newton Tuller. Newton Tuller. Vamos lembrar também do pastor Abel do Amaral Camargo de Assis. Diversos desses ainda estão vivos. Pastor Matias Quintela de Souza e o seu irmão Lauro Celso de Souza, que talvez algum deles até esteja nos ouvindo agora, eu queria que eles participassem. Você citou o pastor Leopoldo Pereira da Mota. Pastor Delcio. Bom, estamos lembrando de algum daqueles homens. Jobel Cândido Venceslau. Palmiro Francisco de Andrade.
Diversos desses estão vivos hoje e, por certo, O Joel, Adolfo Neves. Adolfo Neves, que bênção. Joel Cândido. Isso, glória a Deus. Eu perguntei ao pastor Jonathan, queridos, como foi que ocorreu o avivamento? Ele disse, olha, veio o poder do Espírito sobre uma cidade. Então a primeira igreja de Camporão, a igreja de Cianorte, e o poder caía. E um grupo de irmãos saía dali, ia lá para o Alto Alegre, por exemplo, ou ia lá para o Goiuerê, ou ia lá para a Terra Boa, ou ia para o Moarama. Aquele grupo ia então lá testemunhar, olha, aconteceu avivamento lá em Cianorte ou em tal lugar. E quando eles contavam, o pastor Jonathan que contou isso para mim agora, recentemente, a hora que eles contavam, o poder de Deus se manifestava naquela congregação. Aleluia. Então não dependia do Jonathan, do Celcino, desses gigantes de Deus daquela época, do Newton Túlio, todos estão vivos, os que eu estou citando agora, pregando a palavra do Senhor ainda nesse mesmo poder. Então era algo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou crendo que quando rememoramos isso, há uma oportunidade desse mesmo poder voltar sobre nós. Hoje, ontem, começou o fogo cair lá em Ribeirão Preto. Hoje, uma irmã nova de fé, filhinhos na fé do casal que está aqui, José Carlos e Silmara, onde eles estão, deve estar. O José Carlos está aqui, a Silmara deve estar cuidando de algum dos afazeres aí. O fogo caindo. Hoje lá a irmã está chorando, transbordando. Então, isso que eu queria que você... Por isso que eu pedi para você chamar a pessoa, não só para ter audiência, não. Deus tem dado tanta audiência para esse humilde programa, depois ele vai para o YouTube, muita gente ficou ouvindo a semana toda. Mas o que eu queria que você chamasse para que essas pessoas recebessem a cura, recebessem o avivamento. Eu estou precisando desse avivamento demais. Quem aqui está precisando desse avivamento? Glória a Quem Deus. está precisando desse avivamento? Isso é maravilhoso. Então vamos mais um louvor agora em nome de Jesus. Por que não cantarmos então? Como é precioso, irmão, estarmos bem junto a ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor. Aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Daniel, Onde estivermos, aleluia. você viu o poder cair muitas vezes naquelas noites, naquelas manhãs, naquelas tardes, não é verdade?
Na verdade, foi no final da década de 60, mais ou menos depois de 65 até 70, que foi o início do fogo. Pastor Jonathan, a nossa igreja do Alto Alegre, era a congregação da Igreja Central de Campo Mourão. E então, o pastor Jonathan ministrava na rádio Porta-Voz de Cianorte. E a gente ouvia as mensagens ungidas. E aí, como o pastor Anésio estava dizendo, o mover de Deus começou a espalhar em todos os lugares. E o pastor Jonathan fundou o seminário e Deus usou o seminário de Cianorte para espalhar o avivamento. Os alunos do seminário, eles saíam final de semana em escala, saía sábado e voltava no domingo. E aí era realizado nas igrejas, nas congregações, os presbiterianos e depois até na igreja presbiteriana independente, com o pastor Jobel e outras igrejas que foram alcançadas na época na região do Paraná. E eles levavam a palavra e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. As nossas vigílias começavam 8 horas da noite e amanhecia o dia. Era a noite toda, batismo do Espírito Santo, transformação de vida. Eu fui batizado na congregação de Riozinho, fui batizado com o Espírito Santo. Eu completei 18 anos. Pastor Daniel, isso que muitos estão ouvindo, talvez não entendam. O que é o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Quando uma pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo, não é verdade? Ela passa a ter o Espírito Santo, que é chamado de o selo de Deus na vida dele. Estais selados, né, diz a palavra. Só que você está falando de algo novo, de algo diferente que acontece depois da pessoa, não importa a idade, criança, adulto, até idoso, sei lá, ancião de 80 anos, recebe algo diferente. O que é esse batismo com o Espírito? Eu quero ilustrar aqui não está cheio, mas aqui tem água. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo vem morar em nós. Mas, na verdade, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é encher o copo até transbordar. Então era a experiência que a pessoa tinha tão forte que a pessoa deixava tudo. A minha experiência, por exemplo, eu renunciei tudo. Até 18 anos eu trabalhava para o meu pai, porque era assim a nossa cultura. 18 anos eu plantei a primeira lavoura de algodão e eu fui batizado com o Espírito Santo, larguei a lavoura de algodão branca para a colheita e fui para o seminário. Ninguém segurava as pessoas. De repente, convertia um, outro na família e outro. E na minha casa, eu e os meus irmãos, João Batista, José Batista e o meu pai, nós fomos batizados com o Espírito Santo. E chegou um tempo, pastor Anésio, em que no seminário nós estávamos 3. Eu, João Batista e José Batista. E muitas pessoas chegavam no seminário. Eu, por exemplo, cheguei no mês de maio. Geralmente o ano letivo começa em janeiro. O fogo foi tão grande que eu não aguentei esperar eu chegar ao final do ano. Era algo extraordinário. Aleluia. A gente amanhecia o dia nas vigílias, cantando, adorando. Não precisava esforçar. Vamos orar, tem que orar. Se não orar, vai ser castigado. Era isso? Era algo assim tão espontâneo que não precisava convidar ninguém. De repente aparecia um ali e outro aqui. E eu me lembro de pessoas que às vezes apareciam na igreja, às vezes até sem convite, porque o barulho era grande. E aí as pessoas eram alcançadas pelo poder de Deus. A gente, no domingo, participava de 3 reuniões. Marina está aqui, se lembra, Iracema. A gente participava da escola dominical ao meio-dia. 3 horas da tarde, tinha uma mata perto de casa, o grupo ia para lá para a gente orar. Depois passava em casa, tomava um café e ia para o culto à noite. E era longe, pelo menos uns 2 quilômetros da nossa casa na igreja. Era algo espontâneo, gostoso e ardia no nosso coração. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, pastor Anésio, eu pregava até para os pés de milho, pregava os pés de algodão e imaginava, Deus queimou o meu coração, e eu imaginava as pessoas sendo salvas e alcançadas pelo poder de Deus. Não tinha nada que segurava. Eu renunciei, agradecido a Deus por aquilo que Ele fez, eu renunciei tudo para a obra de Deus. Aleluia. Oh, glória. Uma coisa importante que eu queria agora, gente,
tem gente de todo lado ligado aqui no programa. Eu queria mandar um abraço para alguns, pelo menos. Peço desculpas por não poder mandar para todos. Queria uma pessoa, um grupo assistindo lá de Joinville, Leoni Cândida. Leoni Cândida, um abraço. Fomos pastores, né, pastora Beth? Cadê a pastora Beth? Fomos pastores lá em Joinville. Começamos o ministério lá no final de 1977, ainda naquele avamento tão gostoso. Leoni Cândida, um abraço para você. Quero mandar um abraço para Eva Cardoso. Curitiba está dando audiência forte ao programa. Um abraço, Curitiba. Diz que vai dar 5 graus amanhã. 5 graus. Cristiane Oliveira. Cristiano de Oliveira. Ela está dizendo assim, lembro da Onyx. O que você quer? Onyx? Somos um. Eu não sei quem é Onyx. Somos um. Ok, um abraço grande a você também. Mas está aqui do meu lado um homem que era jovem e acompanhou o derramar do Espírito Santo numa esquina humilde da Vila Urupês, também conhecida como Vila do Sapo. Uma tenda humilde, da lona mais pobrezinha que havia, feita pelo irmão. Ele fez a tenda do nosso irmão Armindo Lazarim, costurou, e ali o poder de Deus se manifestou. Você se lembra disso, meu querido? Lembro, eu ainda adolescente, né? Mas eu lembro muito. Lembro que pastor Anésio, a luta, a preparação, os dias de jejum, os dias de preparo, mas valeu a pena, valeu a pena. Muitas pessoas, o demônio manifestava, e eu lembro que eu criança via aquela pessoa correndo, o demônio fazia correr longe, e pastor Anésio, anjos do Senhor, traga aquele demônio para ser curado aqui. Nós não precisava diáconos da igreja, nem fazer esforço. A pessoa vinha como se estivesse amarrado, vinha na frente, no púlpito da igreja para ser liberto, para ser curado. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja. Eu estou me lembrando dessa preparação. Foram 40 dias de oração, mas não assim forçado. Eu me lembro que uma noite foi na casa do Enoquinho, o irmão Enoque. Enoque ouvira, hospedaram a intercessão, mas viu um poder. Deus usou uma jovem que era a líder, uma das líderes dos jovens, chamava-se a nossa irmã Celi Jardim. Ela foi usada profeticamente com um grande poder, mas, irmãos, é algo diferente. Por isso, quando eu falo, sabe, para as ovelhas do Senhor ali, da comunidade Esmirna e dos campos que estão debaixo da nossa cobertura, quando eu falo do avivamento, eu falo porque eu experimentei. Nivaldo, é algo espontâneo, não é verdade? Olha, esse negócio de, gente, vamos orar. Alguém estava lembrando hoje que nós entrávamos na vigília e só parávamos quando o dia clareava. Sim. Quando o dia clareava. Teve dia que a polícia veio na porta. Que barulho é esse? Que era o poder de Deus caindo. Mas não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Por quê? Porque esse avivamento nunca acabará. Se o Senhor tem dado, permanecerá. Ninguém, nem o pai, nem mãe, ninguém, nem pessoas do bem nem do mal podem impedir esse avivamento. E é isso que eu estou crendo, que no conversando, lembrando dele, pastor Daniel, está me alegrando o coração. Glória a Deus. Alegrando o coração. Há uma coisa muito interessante. Com o avivamento nas igrejas e congregações, o pastor Jonathan teve a ideia de realizar o chamado Encontro de Avivamento em Cianorte. Aquele encontro era algo assim muito forte. Reunia as pessoas de diversos lugares do estado do Paraná e depois começou a vir de outros estados para participar do Encontro de Avivamento em Cianorte. Eu me lembro de algumas reuniões em que a gente começava, mas não conseguia parar. Eu me lembro de uma pregação, aliás, o pastor de nação começou a pregar e não conseguiu terminar. Não ficou uma pessoa em pé, em cima do púlpito. Mais ou menos uns 8 ou 10 pastores caíram, foi um monte de pastor. E o auditório, que era uma tenda, todo mundo sentado naquele banquinho sem encosto, caiu de joelho. Eu me lembrava da presença de Deus na consagração do Templo de Salomão. A glória de Deus enchia aquela tenda. E aí saíam as pessoas abençoadas como
fogo para todos os lugares. Aí o Mato Grosso do Sul foi alcançado, Santa Catarina e muitos outros lugares. Esse encontro de avivamento despertou muita vocação. E muitos pastores hoje estão já entrando na terceira idade, né? Mas têm os seus filhos que receberam também a influência desse avivamento. Dezenas, posso dizer assim, centenas de igrejas foram alcançadas pelo avivamento. E não só no norte do Paraná, depois espalhou no Brasil todo e hoje nós vemos em todos os lugares o fogo queimando. Sim, e olha, pastor... olha aqui, ó, olha aqui, você conhece esse homem chamado João Batista de Oliveira? Olha que ele está dizendo, estou acompanhando, estou com saudades daquele mover do Espírito. Parece que na noite que ele nasceu, foi de noite ou de dia que ele nasceu? Acho que foi à noite. Acho que você tinha 4 anos. E quando ele nasceu, você ouviu alguém falar assim, o quê? São 2. São 2, porque são irmãos gêmeos dele. Ele tinha 4 anos, mas ele se contou hoje para mim que se lembrava quando a parteira, naquela época, gente, não tinha obstetra disponível como hoje. Então era uma parteira que era mãe da nossa querida irmã, esposa do Valdivino, né, a irmã Nica, conhecida. A mãe dela é que vinha fazer o parto. E quando fez, disse, são 2. Olha, naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada disso. São 2. Aí nasceu José e João Batista de Oliveira. João está aqui mandando um abraço, dizendo que está com saudade. Pode continuar, desculpa a interrupção. Amém. Mas então, o mover de Deus era tão forte, tão extraordinário, em que as pessoas deixavam tudo. Eu estou me lembrando aqui do pastor Gilberto. Ele chegou em Cianorte, no nosso seminário, e ele é pequenininho, baixinho. Ele disse, o pastor Décio assim, eu vim para estudar. E o pastor Décio deu uma olhadinha e falou assim, fica aí. O fogo era tão grande que, de repente, Gilberto tornou um instrumento de Deus, foi pastor de Goiorê, está lá em Goiorê ainda. Então, muitos outros foram alcançados pelo poder do Espírito Santo e muitas pessoas foram vocacionadas. O Brasil foi sacudido no final da década de 60 e de 70 com esse grande avivamento. As igrejas presbiterianas, as igrejas metodista, batista, igreja presbiteriana independente, todas foram sacudidas pelo poder de Deus. E é interessante, pastor Anésio, que até 1960, a gente era muito discriminado no Brasil. O avivamento mexeu com a nossa pátria brasileira. Hoje, o evangelho está sendo propagado e há dezenas e milhares de pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você, o fogo aqui está ardendo até hoje. Glória a Deus. Vou completar 72 anos no mês que vem. Esse é o mês que vem. Eu creio que Deus tem muito para fazer na sua vida. E quando o fogo cair, você vai para todos os lugares. E o Nordeste está esperando por você. Amém. Um abraço lá pro Nordeste. Vamos daqui mandar um abraço para quem? Para Silvana Megda, lá de Barreto. E a Mir de Barretos, que nos hospeda com tanto amor. Gente, sabe quem tá ligado aqui? Sabe quem tá ligado? Sim. Pastor Zinaldo. Pastor Zinaldo e Cida Martins, lá de Londrina. Olha, o Paraná está dando audiência maior do que os outros estados. Um abraço pro nosso querido Zinaldo, é um amigo íntimo meu. Íntimo, Zinaldo, te amo, meu irmão, você sabe disso. Um homem cheio do Espírito, ele experimentou esse avivamento. Escreve pelo menos uma frase aí, pastor Zinaldo, que é escritor de diversos livros. Ele faz um treinamento na área de evangelismo pessoal que tem conquistado milhares e milhares de pessoas no Brasil, em todas as regiões do Brasil, em diversos países. Está aqui também mandando um abraço, Suzana Souza. A Suzana foi resgatada recentemente, veio das obras das trevas, de magia, de pecado, está servindo o Senhor. Irmã Neide Lima, um abraço a todos vocês aí. A Claudete é fruto desse avivamento. Olha o que ela diz, Claudete Leal dos Santos Machado. Eu participei deste avivamento no grupo de oração e naquela sala o poder de Deus derramava, enchia, era maravilhoso. Glória a Deus. Mais um louvor então pra
gente falar mais um pouco desse avivamento. Os louvores, vamos cantar os daquela época, os do derramar daquele período. Este avivamento. Vamos lá. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e a ti bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. Vamos acertar aqui. Pastor, sim, eu estou me lembrando agora que hoje, quando a gente batiza uma pessoa, há motivo de alegria. E tem que ter mesmo. Um só que batiza. Mas eu me lembro que eu estava num batismo de 153 pessoas. Diversos pastores que estão pregando estavam naquele batismo. 153 pessoas, porque o poder de Deus caía. Era uma coisa impressionante. Nós mesmos tivemos batismos de 48 pessoas que fluíram. Sem, sabe, uma coisa preciosa que você falou, e eu queria tocar nisso aqui. É quando há o avivamento, há muita conversão. Na verdade, o mover do avivamento é algo, eu diria assim, é como a brasa que você sopra, ela acende, vem o calor, e aí é algo espontâneo. E o Salmo 100, versículo 2 diz, servi o Senhor com alegria. Nada de forçar, nada de apelo, é algo espontâneo, voluntário. As nossas vigílias, ninguém dormia. Era a noite toda. As vigílias de Cianorte, do seminário de Cianorte, toda a sexta-feira. Normalmente amanhecia o dia, pessoas orando. Os seminaristas orando, buscando o poder de Deus para sair no final de semana, sábado e domingo, para pregar nas igrejas. E era algo assim muito forte, muito grande. E então esse avivamento influenciou milhares de pessoas. Deus quer mover e Ele quer agir na sua vida nesta noite. Eu queria falar um pouco agora dos sinais, prodígios e maravilhas que aconteceram naquele período. Queria que vocês fossem pensando e lembrando agora dos milagres. Começamos com a cura de uma enfermidade terrível, que é a epilepsia. Em Joinville, você está ligado aí, irmã, houve uma ressurreição. E a irmã está viva até esses dias atrás, espero que esteja viva hoje. A querida irmã Nininha, esposa do presbítero João Felipe Mira, a filha dela que naquela noite da ressurreição estava chorando ao lado da mãe morta, hoje é uma pastora. Então não estamos falando de um milagre assim, sabe? Não temos o atestado de óbito, porque isso era entre meia-noite e 3 da manhã. Nem deu tempo de fazer o atestado de óbito. Alguém perguntou, cadê o atestado de óbito? Eu não tenho, mas também não tenho de Lázaro, não tenho do filho da viúva de Naim, não temos também daquele moço que ressuscitou lá através de Elias, não temos. Então, mas vimos o milagre e a irmã testemunhou. Então, ressurreições. Quem gostaria agora de contar algum milagre daquele período, tem a oportunidade agora. Isso, vai pensando aí, coisas lindas. O Tonho falou, eu queria falar da libertação do seu pai. O seu pai era escravo da bebida. Escravo da bebida. E naquele avivamento ele se converteu. Então, e a promessa dele, quando ele era escravo da bebida, era que ele mataria minha mãe se ela continuasse indo na igreja. Tua mãe se converteu primeiro? Se converteu primeiro. E ela falou, morro com Jesus, mas eu preciso continuar indo na igreja. E ela foi... E em seguida, em vez de ele matar, na verdade ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo e foi liberto da bebida. Aleluia. Mas ele era escravo de uma magia negra que foi feita. Às vezes a pessoa entra num bar e vê no canto uma planta chamada Comigo Ninguém Pode, tem outros nomes também. Às vezes só está ali de enfeite, mas às vezes foi feita uma magia negra. A pessoa que entra, bebe ali, fica escravo. E era o caso dele. Então ele não conseguia se libertar do alcoolismo. E ele, caminhoneiro, com aquele caminhão, naquelas serras ali, e muitas vezes bebendo. E um dia ele clamou pelo nome de Jesus.
e 2 vermes terríveis saíram pelo nariz dele. Era magia negra. E aquele homem foi meu parceiro de trabalho durante muitos anos e anos ali. Um homem de Deus, e está aqui o fruto, né? Presbítero, muito tempo, e deixou uma família servindo ao Senhor. Hoje, para a honra e glória de Jesus, eu sou missionário lá no Xingu, tenho um sobrinho pastor da Presbiteriana Renovada, tenho outro sobrinho pastor da Presbiteriana Renovada, tudo fruto desse avivamento. A vida do meu pai, irmão Evaldo Eida, e a minha mãe Erondina Eida, que oraram por nós, e através desse avivamento estamos ganhando almas para Jesus. Glórias a Deus. Eu quero contar aqui a experiência do meu pai. Meu pai se converteu e ele tinha o vício de cigarro. E eu me lembro muitas vezes que o papai, às vezes até chorava, querendo largar do cigarro. E não conseguia. E a gente percebia que ele estava querendo largar quando ele ficava muito nervoso, ficava sozinho, e ele não conseguia. Mas o dia que nós fomos batizados com o Espírito Santo, eu e ele, lá na congregação do Riozinho, foi algo assim extraordinário. Nunca mais o papai fumou. Então, além desse, muitos outros milagres Deus operou naquela época. Que coisa linda. Então, esse é um dos sinais do avivamento, são os milagres acontecendo. Ressurreições, curas, libertações de toda espécie de opressões e principalmente uma alegria muito grande. Meu Deus, que alegria. Hoje as pessoas dizem, olha, tem culto 3 vezes por semana, 4 vezes. Oh, eu sei, realmente a gente precisa descansar. Os dias não são fáceis, mas nós tínhamos culto todos os dias, às vezes. E era uma alegria imensa. Vocês experimentaram dessa alegria tão grande? A gente não tinha dificuldade. Eu me lembro, a gente ia para a escola, para a igreja, quando o fogo queimava, e a gente morava no sítio e nem sempre tinha calçado. E eu me lembro que era a coisa mais difícil ter calçado. E para ir para a igreja na escola dominical, a gente comprava o sapato e fazia aquele calo. E eu carregava na minha mão o sapato até perto da porta da igreja. E aí, pisando naquela areia quente, porque se eu calçasse e fosse até na igreja calçado, dava o calo no pé. Mas a gente tinha tanto prazer em estar na casa de Deus, e servir o Senhor ali, que não tinha calor. No tempo do frio, não tinha o frio que perturbava ou impedia a gente participar das reuniões. Podia estar frio por fora, mas lá dentro estava queimando. Era algo extraordinário. Aleluia. Ardendo em fogo, minha alma está. Aleluia. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama, ele para. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Oh, Senhor, quero que ardas em meu ser. Como a sarça quero arder com seu poder. Em novas línguas vou falar como sinal. Estou ardendo com esse fogo celestial. Quero amar e adorar somente a ti, como se adora em espírito e em verdade. Oh Senhor, quero que ardas em meu ser. Como a sarça quer arder com seu poder. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama, ele fará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Oh, Senhor, quero que ardas em meu ser. Como a sarça quer arder com seu poder. Em novas línguas vou falar como sinal. Estou ardendo como fogo celestial. Quero amar e adorar somente a ti. Quero se adora em espírito e em verdade. Eu, ó Senhor, quero que ardas em meu ser. Como a sarça quer arder com seu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos aproveitar agora para mandar um abraço mais uma vez para o Paraná.
agora para Boa Esperança. Boa Esperança. Nossa querida missionária, professora Solange Sol. Um abraço a você. Ela está dizendo aqui, grata a Deus pela oportunidade de aprender mais e mais de Deus com meus irmãos. A paz, abraços de paz. Também a Eva Cardoso, Joceline Machado Araújo, povo de Campo Mourão, ela nasceu lá também, experimentou um pouquinho, pelo menos, deste avivamento. Um abraço a vocês que estão ligadinhos conosco. O nosso programa é curto, porque senão hoje os dias são difíceis, né? Se ficar muito longo, as pessoas cansam. Mas nós queríamos agora, nessa parte final, falar o quê? O Espírito Santo de Deus mudou? Mudou, pastor Daniel? Ou ele é o mesmo? Não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Não mudou. Ele não mudou. E ele quer fazer como ele fazia e ele quer continuar fazendo. Poder do Espírito Santo é o que mais precisamos. Meu Deus, como o avivamento faz algo lindo na nossa vida, é de dentro para fora. Como sempre citamos o versículo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que esse poder venha sobre nós. Eu estou sedento deste poder. Se nós começarmos a buscar, não tenha dúvida, alguém começou a buscar, alguém começou a chorar por esse avivamento. Uma mãe, como a irmã Erundina, o fruto desse avivamento. Aleluia. O esposo correndo risco até de tomar uma atitude assim fatal contra ela, mas disse, eu não posso negar a minha fé. E esse povo buscando a Deus, e esse avivamento rompeu aqui, rompeu ali. Milhares e milhares de pessoas foram salvas. Pastores, centenas ou milhares e milhares de pastores são frutos daquele avivamento. Mas eu queria dizer, milhões de brasileiros foram salvos. Hoje, nós temos a igreja de Angola. É fruto de uma mulher que saiu desse seminário, Maria Pires da Luz, foi ali, recebeu o avivamento e foi para lá. Portugal, pastor Daniel foi pastor em Portugal. Fruto dos pastores do avivamento. Daniel, Leopoldo e aquele grupo, Jorge Andrade, todos saindo dali, fruto daquele avivamento. Mas poderíamos falar de Moçambique. Moçambique, o pastor que estava lá, por nome Davi, e Adriana, sua esposa, ele era fruto, o pai dele foi alcançado por esse avivamento. De Campo Mourão. O senhor conheceu? Ele foi meu amigo lá, foi de Campo Fale Mourão. alto, que eu não estou nem eu estou te ouvindo. O pastor Leonildo, quando fui para o seminário, ele que me levou para o seminário em maio de 1969. De Campo Mourão saíram, eu calculo mais ou menos de 10 a 12 pastores e missionários da época do avivamento. Naquele período. Daquele período. E por falar nisso, Rondônia e a Amazônia, o avivamento lá é fruto direto do avivamento que houve no norte do Paraná. Exatamente. Eu fui lá, quando eu estive lá, havia um pastor que foi dali. Seu nome era Joás Heller Marques. Sim. Fruto do avivamento. Pastor, a missão do Espírito Santo e a ordem de Jesus, quando receber o Espírito Santo, é ser testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu estava me lembrando quando o seminarista ainda, o fogo queimando, eu fui enviado pelo pastor Décio para o Mato Grosso do Sul, e aí lá a igreja presbiteriana independente estava passando por um momento de muita dificuldade, muita crise. E eu me lembro que o pastor Oswaldo Borges me chamou de lado e disse assim, olha, Deus te mandou aqui para Dourados. E só que tem uma coisa, você é lá da igreja do seminário pentecostal, aqui você não pode falar do Espírito Santo, porque senão você só prega uma vez e os presbíteros não vão te deixar pregar mais. E naquela noite Deus me deu uma palavra exatamente sobre o Espírito Santo. Começou ali uma grande obra, um grande avivamento. E é bom, interessante, pastor, que além de conhecer a minha esposa e a família dela toda alcançar, a igreja toda, foi nesse período que nós conhecemos a sua esposa, irmã Beth, e nesse período que nós ela tivemos... foi salva. E o privilégio de batizá-la.
Foi um mover muito extraordinário, muita coisa preciosa. Então nós saímos de Jerusalém, Judéia, Samaria, e agora, como você está dizendo, até os confins da terra. Aleluia. Um abraço, Cristiane Oliveira. Um abraço, Sônia Eida. Um abraço, Silvio Eida. Nós vamos agora ter um tempo de adoração ao nosso Deus. Aleluia. De mãos dadas aqui. Um abraço, Aderbal, querido Aderbal do Prado, que também experimentou esse avivamento. Glória a Deus, ele está declarando: eu sou fruto desse avivamento. Sou pastor há mais de 50 anos. Pastor Aderbal, Carlinho do Prado, a ele, a sua família, o poder de Deus caia sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Pai, agora, Nós queremos a Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito. Canarabá, Rechandarabala, Clebiandará, Serecandarabadá, Chamamaia, Cheia, Andarabá, Andarabana, Esse fogo do Espírito. Rebanaia, Cheia, Rebalabalá, Secere, Retso, Reclamanarabá, Cheia, Andarabá, Cheia. A Elizabeth era uma jovem, conhecia o Evangelho, mas não era nascida de novo. E ela teve uma experiência muito forte nesse avivamento. Conta para nós, completando a palavra desta noite aqui, o que ocorreu ali na pequenina Douradina, quando você ficou dias tomada pelo poder de Deus. Conta isso. Sim, eu fui batizada com o Espírito Santo numa reunião, num retiro de domingo de manhã, com o meu pastor, Daniel, e ali foi ministrada a palavra, ele fez um estudo e a igreja toda estava lá, e eu ainda não conhecia o Espírito Santo. Eu tinha recebido uma palavra profética, inclusive através do irmão da Vera, esposa do pastor Daniel, numa reunião de oração, mas eu ainda não tinha sido batizada com o Espírito Santo. E aí, nesta reunião de manhã, ele disse: olha, os homens vão para um lado, as mulheres vão se reunir em outro lugar, e era numa chácara, no meio do mato, um lugar propício. E nós começamos ali a orar, nos ajoelhamos ali e pegamos assim na mão uma das outras, só estávamos as mulheres e os homens em outro lugar, e começamos a orar, e eu nem tinha palavras para orar, porque eu não tinha experiência nenhuma, fui criada numa igreja, mas que não falava do Espírito Santo, eu não conhecia o Espírito Santo. E de repente eu mergulhei, não sei o que aconteceu, mas eu mergulhei. E quando eu saí dali, eu saí num cântico espiritual e mergulhei mesmo. E no outro dia de manhã, nós estávamos em casa e eu comecei a ler a palavra, porque quando vem o avivamento, a gente tem uma sede, uma fome da palavra, a gente quer saber tudo, a gente quer engolir tudo, a gente quer comer a palavra assim, de uma forma maravilhosa mesmo. E eu comecei ali a
a ler a palavra e relia o mesmo texto. E enquanto a minha irmã e o meu cunhado estavam se despedindo de um casal de irmãos que estavam visitando a igreja naquele dia, e ela me chamou, disse: Beth, vem aqui, que os irmãos estão saindo. Vamos orar aqui. E nós começamos a orar. E de repente, eu senti que eu estava elevada do chão, mas não estava. Era espiritualmente eu estava sentindo isso. Eu me senti elevada do chão e eu me senti envolta de um fogo. E os irmãos foram tomados de fogo ali, a minha irmã também, o meu cunhado, e foi choro. E ali que eu recebi o dom de línguas ali naquela hora. E quando foi à noite, isto foi em Douradina, no Mato Grosso do Sul. E quando foi à noite, aquele irmão ia pregar, mas não houve pregação, não deu jeito de pregar, porque a igreja toda foi tomada pelo poder de Deus, eu também junto, e todos ajoelharam e foram orando em língua estranha, e muitos batizados com o Espírito Santo. Avivamento é isso, é presença de Deus, é poder de Deus, é fome de Deus, é fome da palavra. Eu andava nas ruas assim, só conversando com Deus em língua estranha, e eram poucos jovens que tinham ali na igreja, mas aqueles poucos, inclusive família da pastora Vera, que nós mencionamos aqui, e nós saíamos todos os domingos de manhã para evangelizar a cidade, e nós fomos perseguidos pelos religiosos da cidade, que eles não queriam que acontecesse isso, porque muita gente estava largando o pecado, estava largando o vício. Foi um avivamento total, uma bênção. Aleluia! Não mudou, Ele é o mesmo, Ele está presente conosco. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. O Senhor prometeu que daria o Espírito Santo para todos nós. O Senhor prometeu que daria o Espírito Santo sobre todos nós. Venha, Espírito Santo de Deus, venha. Venha, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Venha, Espírito Santo, Nosso programa está terminando agora. Uma boa noite, na paz do Senhor, um bom repouso, um bom dia para você que vai ouvir de manhã, uma boa tarde. Eu queria lembrar você que ele vai ficar gravado aqui no Facebook e dentro de 1 hora, no máximo, ele já vai estar no YouTube disponível. E cremos que o que declaramos é verdade. O Espírito Santo não mudou. Ele é das montanhas, é dos vales, ele é de perto, ele é de longe. E a unção que está aqui sobre nós, que é dele, não é nossa, é dele, vai alcançar a sua vida aí no seu lugar. Uma boa noite na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado, querido. Glória a Deus, aleluia.